37, aqui o verso 3 e 4. Está escrito assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Amém. Esses dois versículos aqui, irmãos, a gente pode refletir, meditar. Aqui podemos tratar sobre sonhos, planos, persistência. Eu vejo aqui também uma batalha, entre os irmãos. Aqui eu vejo também injustiça. Eu vejo aqui um amor dedicado a um filho especial que, nos dias de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente que tem mais de um filho, o amor tem que ser dado a todos. Então veja que é um texto completo, cheio de inspiração, cheio de coisas para a gente meditar, mas algo que me chama a atenção desde quarta-feira, posso dizer assim, irmãos, é sobre essa túnica colorida que José recebeu. No versículo 3 aqui fala da túnica de várias cores. Tem uma tradução especial que fala a túnica colorida. E aí a gente lê, medita, aprofunda aqui na história, vai para o lado ali da linha teológica e a gente vê, irmãos, que o que o Senhor nos mostra, que essa túnica foi preparada exclusivamente para José. E a gente pode olhar que essa túnica, eu quero aqui começar dizendo que simboliza a identidade que o Pai nos deu. Veja que a túnica foi preparada para José. Os irmãos tentaram pegar essa túnica para usar, não deu certo, não serviu, porque a medida foi preparada especialmente para quem? Para José. E aí a gente então olha para o lado identidade, é a identidade que todos nós temos diante de Deus. Você vai olhar para a Bíblia, irmãos, você vai ver em Jeremias que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, porque lá já estava Ele nos formando, nos dando um caráter, uma identidade. E a gente muitas vezes ao crescer, ao passar de fase, de anos, muitas pessoas elas por conviver, por ver, por falar, por estar em ambientes que muitas vezes não deveriam estar, essa identidade acaba sendo mudada e não deveria mudar. Porque, irmãos, todos nós temos uma identidade que foi formada por Deus e entregue para nós. Nós não podemos ser quem nós não somos diante de Deus. Temos que ser exatamente quem o Senhor nos formou, quem o Senhor nos criou. Temos que ser, irmãos, exatamente quem o Senhor quer que a gente seja. Eu quero também aqui pegar outras referências para a gente dar sequência aqui. Eu vejo em 1 Coríntios capítulo 12, o verso também é o de número 12. 1 Coríntios 12, 12, encontra aí na sua Bíblia, e nós vamos fazer a leitura. Deus, Ele trabalha, Ele age, Ele, irmãos, opera na vida de quem Ele quer. A gente precisa entender se estamos dentro do plano que o Senhor tem para cada um de nós. Porque muitas vezes nós podemos ou ser o José da vez, ou podemos também ser os irmãos de José, ou a gente vai ser aquela pessoa que recebeu a identidade do Pai e vai, irmãos, viver acreditando que o que o Senhor fez é para um propósito, foi o caso do José. Veja que por onde ele passou, situações difíceis, ele foi vendido, foi caluniado, foi preso e se tornou então um governador, mas tudo estava dentro do plano de Deus, diante da identidade que o Senhor já tinha formado, dado, entregue a José. E o outro lado, os irmãos, inveja. Os irmãos queriam, ali, irmãos, a túnica colorida de José. Veja que os irmãos sempre tramando, querendo derrubar, passar rasteira em José. E a gente vê aqui claramente Paulo falando algo muito importante que eu e você precisamos entender. Está escrito assim, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros sendo só um corpo, assim é Cristo também. Muda a versão, por favor. Olha só, igreja, para você entender o que a gente vai aqui tratar, vamos colocar aqui, coloca na Viva, por favor. Na Viva eu estava lendo ali, olha o que diz aqui, nossos corpos têm muitos
membros. Porém, estes muitos membros foram formados em um só corpo. Assim acontece com Cristo. Então, aqui a gente precisa entender, igreja, que nós temos que ser felizes, né, com a túnica que nós temos. Nós temos que ser felizes com a identidade que Deus nos deu. Nós temos que entender, irmãos, que, olha só, olhando para essa palavra de Paulo, eu vejo uma frase poderosa dentro desse texto aqui. Diga comigo assim: feliz é o membro que compreende o propósito dentro do corpo. Amém? Vamos repetir? Feliz é o membro que entende o propósito dentro do corpo. O que a gente entende, irmãos? Que não importa a parte do nosso corpo, o membro, a mão direita ou a mão esquerda, não tem problema nenhum, faz parte do corpo. Né? E eu tenho que ser feliz com o que eu tenho, com a identidade que o Senhor tem. Porque, irmãos, Paulo está falando aqui que todos os membros são importantes para o corpo. Veja só, a mão direita ela é tão importante quanto a mão esquerda. O braço, né, a perna, o pé é tão importante quanto o direito ou o esquerdo. Né? A cabeça, o pescoço, né, a boca, o nariz, os olhos, tudo, irmãos, é para um propósito. Tudo, Paulo está dizendo aqui, irmãos, tudo como Cristo quis, como Ele então planejou. Né? Então, é algo que a gente precisa entender, irmãos. A derrota do braço direito vai ser também a derrota do braço esquerdo. A derrota, irmãos, né, da sua perna direita é a mesma da esquerda. Você acabou sendo derrotado. Mas quando o braço direito ganha, vence, irmãos, não é só o braço direito, é o braço esquerdo, é a perna direita, esquerda, é o corpo. Venci, Deus me deu a vitória. Então nós temos que guardar isso no coração. A identidade que Deus me deu, eu tenho que ser feliz. Aí, igreja, vai deixando o Espírito Santo ampliar. O que é essa túnica colorida? Eu estou falando da identidade, mas você pode também ser levado a entender como o seu trabalho, a sua saúde, a sua igreja, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Eu tenho que ser feliz com, irmãos, essa túnica que Deus me deu. Ah, mas não era como eu queria, não era a cor que eu gostaria, mas foi a que Deus me deu. É aquele ditado da grama do vizinho, não tem, irmãos? Tem gente que olha para a grama do vizinho, olha, está mais verde do que a minha. A pessoa está tão preocupada com a grama do vizinho e acaba esquecendo de cuidar da sua. Acaba esquecendo ali de regar a sua, de dar uma atenção especial para a sua, para que a sua também fique também verde, bonita, como a do vizinho ficou. Né? E muitas pessoas, elas não estão compreendendo isso. Porque, irmãos, o inimigo quer que a gente perca o foco. O inimigo quer que a gente perca a identidade que o Senhor nos deu. O inimigo quer que a gente, irmãos, não dê valor à túnica que o Senhor nos deu, que Ele fez, que Ele preparou para nós. Então, mais uma vez, igreja, diga comigo: feliz é o membro que compreende o seu propósito dentro do corpo. Aí, só para a gente refletir aqui, lá em Mateus 25, o verso 14, tem uma parábola bem conhecida, eu acredito que você já deve ter lido e escutado. Mateus 25, verso 14, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu quantos? 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Guarda isso, igreja. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Aonde Deus me fez entender e entrar essa parábola, irmãos? Porque as pessoas, elas têm um costume, um erro, né, uma falha, de às vezes ficar olhando para a pessoa e dizer por que ela tem mais? Por que para ela, né, as coisas acontecem? Por que a pessoa, ela está com 5? Ou por que o outro tem 3? Por que eu só tenho uma só? Não tem muitas pessoas que ficam, né, se perguntando, e nesse momento aí de dúvida, nesse momento de incerteza, de insegurança, aonde, irmãos, o inimigo tem feito muitas pessoas perderem a túnica colorida, perder a sua identidade, perder aquilo que Deus te deu. Irmãos, se Deus me deu 1, eu tenho que ser feliz com esse 1 talento que o Senhor me deu. Se Deus me deu 3, eu vou ser feliz, vou ser grato a Deus por esses 3 talentos que Ele me deu. Mas se, né, diante da bondade de Deus, e pela palavra, pela minha capacidade, o Senhor me deu 5, vou ser feliz. Porque, olha só, eu enfatizei e pedi para você repetir: segundo a sua capacidade. Ah, mas por que eu estou só com 1? É a sua
capacidade. É o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Então cabe a mim, opa, eu quero mais? Então eu vou me preparar, eu vou me capacitar, eu vou estudar, eu vou buscar em Deus, eu vou, então, buscar para que eu possa receber mais. É assim ou não, irmãos? Como está escrito aí, ó, cada um segundo a sua capacidade. Então, igreja, se um tem mais, é porque a capacidade dele foi para que ele recebesse aquilo que ele está recebendo, que ele tem, segundo a sua capacidade. Então nós temos que ir diante de Deus e falar: Senhor, eu vou me preparar, eu vou me capacitar, eu preciso da tua ajuda, do teu auxílio, eu vou buscar porque eu quero mais. E aí você vai buscar e Deus vai te dar, é o Senhor que te entrega, como o Senhor aqui ele estava entregando, aos seus servos segundo a sua capacidade. Aí o final da história você conhece, né, irmãos? Aqui é só para mostrar que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Mas cuidado, irmãos, para você não fazer como aquele que recebeu um talento. O que ele fez mesmo? Enterrou, em outras palavras, jogou fora, desprezou, não valorizou. Tem gente que porque, eu só tenho isso, aí tem gente que faz o que, igreja? Despreza, ela não dá importância, ela vive para baixo, triste, ela vive oprimida, ela vive ali, irmãos, descontente. É só o mesmo, é só isso mesmo. Para com isso, vai, irmãos, diante de Deus, e esse pode se multiplicar. Esse que você recebeu pode aumentar segundo a sua capacidade, segundo o seu empenho, o seu trabalho, aquilo que você vai estar fazendo. Amém? 1 Coríntios 12, agora o verso 18. Lemos o 12, agora vamos ler 1 Coríntios 12, 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Você vê, irmãos, que o nosso corpo, cabeça, lá em cima, foi porque Deus quis assim. Vê que o seu pé está lá embaixo, mas foi porque Deus quis assim. O que a gente pode aqui, irmãos, meditar? Deus faz as coisas como Ele quer. Às vezes nós que queremos, irmãos, tomar a frente, e quando tomamos a frente, irmãos, estamos deixando de ter o auxílio de Deus, e aí as coisas vão dar errado, porque a Bíblia nos mostra, irmãos, que o Senhor Ele vai à frente preparando o caminho, e quando a gente não deixa Ele à frente preparando o caminho, veja que então é a gente que vai tomando a frente, vai tomando as decisões, vai se posicionando, e muitas vezes o que nós fazemos é como nós queremos. Nesse momento aqui, irmãos, quando Paulo fala que Deus colocou os membros no corpo como Ele quis, é para a gente entender, irmãos, que as coisas só vão funcionar se a gente entender que as coisas têm que ser como Deus quer. Vou simplificar, irmãos. Nós temos que perguntar para Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu tome essa decisão? É dessa maneira. Muitas pessoas, elas acabam, então, irmãos, fazendo as coisas sem consultar a Deus. Fazendo as coisas, porque eu acho, eu penso, olha, eu tenho uma ideia e pode ser que assim vai funcionar. Irmãos, pergunta: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Até mesmo, a gente pode ampliar, irmãos, não é só do lado da fé, da igreja em si, no momento aqui que a gente leva o lado espiritual, mas até para trabalho. Senhor, é nesse local que o Senhor quer que eu trabalhe? Senhor, é essa viagem que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é essa decisão que eu vou tomar para os meus filhos, para o meu casamento? Veja, irmãos, tem que colocar à frente como Ele quer, não como nós queremos. Tem muitas pessoas até insistindo, e aí ela vai ver, irmãos, que as coisas não vão fluir, as coisas não vão para frente, as coisas não vão acontecer, a pessoa vai ficar chateada, vai ficar muitas vezes até para baixo, porque as coisas não vão para frente, porque não é como Deus quer. Então nós temos que ver: Deus, o Senhor me quer assim? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que seja desse jeito? Porque, irmãos, aquela declaração: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não são mais as minhas decisões, agora são as decisões do Senhor na minha vida.
Amém, igreja? Então, segundo o que nós lemos lá em Gênesis 37:3, né, sobre a veste colorida de várias cores, veja que o Senhor deu a colorida para José como ele quis. Não foi ao gosto do José, não foi como José pensava, não foi como ele imaginava, foi como o pai quis fazer para ele, foi como o pai quis dar a ele. E é isso que a gente, irmãos, precisa se colocar diante de Deus para entender esse grande desafio, né? Entender que não é como eu quero, mas como o Senhor quer. Filipenses 4:11, eu sempre procuro ler esse versículo aqui, irmãos, e eu vejo que Paulo ele está dizendo assim, que há uma grande necessidade de aprender a entender as coisas segundo a vontade de Deus, segundo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, segundo, irmãos, o que o Senhor nos faz, né, passar pela fase, pela estação, pelo momento. Você pode ver que tem fase que é difícil, tem momento, irmãos, que você fala assim, não aguento mais, mas você está passando por ela. Vai ter momentos que, irmãos, as coisas vão fluir, mas vai ter momentos que as coisas vão estar travadas ali, vai ter algo a mais que você precisa fazer para passar adiante. E Paulo está dizendo assim, eu aprendi a contentar, a ser feliz com o momento, com a estação. Não está como eu quero, mas Senhor, eu sou grato a Ti, Pai, por esse momento, pelo fôlego de vida que o Senhor está me dando. As lutas são grandes, a dificuldade financeira existe, o problema no casamento está aí, os filhos não estão como eu queria, mas Senhor, eu Te agradeço por esse momento. E eu acredito, Senhor, que esse momento vai passar. Eu acredito que essa circunstância, né, essas dificuldades, essa batalha que está sendo travada, eu vou passar, vai ficar para trás. Aí o que acontece, irmãos? No momento de escassez, dificuldade, de luta, de problema, o que algumas pessoas fazem? Ficam reclamando, murmuram, né? Acabam então ficando chateadas. As coisas ficam mais difíceis ainda. Né? E você pode ver que daí essa pessoa ela não tem força para sair da condição que ela está. Porque fica reclamando, murmurando. Então eu quero ler com você aqui e vamos entender algo que o Senhor está nos deixando hoje, irmãos. Vamos lá. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos pegar essa frase final aí? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Mais uma vez, lendo em voz alta. Aprendi a contentar com o que tenho. Aprendi a ser feliz com o hoje. Aprendi a ser feliz com a túnica que o Pai me deu. Sou feliz com a esposa que Deus me deu. Sou feliz com o marido. Sou feliz aí com os filhos que Deus me deu. Entende, irmãos? Tem gente que está vivendo uma fase difícil. Aí é aquela maior tristeza da família, né? Dos filhos, do marido, da esposa. Aquela tristeza pelo trabalho que ela tem. Né? Tristeza até, irmãos, da igreja que tem. Seja feliz com a igreja, com o trabalho, com a família, com o casamento que Deus te deu. Seja feliz, irmãos, né? Busque no Senhor a se contentar. Senhor, eu não estou feliz não, mas Senhor, eu vou me alegrar. A tua palavra diz que Paulo, ele aprendeu. O Senhor também quer aprender a ser feliz, né? Nesse momento difícil que vai passar, não vai ser para sempre não, irmãos. Amém, igreja? Então, se assim podemos dizer, né? Qual é o desafio de hoje? Diga comigo, ser feliz com a túnica que o Pai me deu. Tá entendendo a túnica aqui, né? Seja feliz, irmãos, com a sua vida que o Pai te deu. Seja feliz, seja grato. Quando a gente fala ser feliz, é ser grato. Irmãos, é ter o coração cheio de gratidão. Você vai ver Paulo falar aqui, irmãos, em tudo dai graças. Senhor, te agradeço pelo ar que eu respiro, te agradeço, né, pela família que eu tenho, te agradeço pelo trabalho que me traz o sustento do dia a dia, o pão de cada dia. Senhor, te agradeço pela congregação, a igreja, os irmãos que o Senhor tem me dado, que o Senhor colocou diante de mim. Né? Então a gente precisa, irmãos, aprender a se contentar, a ser feliz com essa túnica. Né? Foi o que José fez. A colorida, não foi o José que pediu, foi o pai que fez, preparou, deu a ele. José, então, entendeu, né? E foi, irmãos, viver a vida. Né? Então a gente precisa ser grato. No momento de reflexão, o coração tem que ter gratidão. Estou passando por fase difícil, mas sou grato a Deus. Né? As coisas não estão encaixadas, Senhor, eu te agradeço. Irmãos, você pode ver que às vezes quantas pessoas neste momento estão lá no hospital respirando com a ajuda de aparelhos, e a gente tendo aqui a oportunidade de respirar, né? Aquilo que o Senhor nos deu a condição, o alimento que você come.
Talvez você fale, mas não é o que eu queria mais. Seja grato. Já parou para analisar e ver, principalmente, né, as pessoas lá o continente africano para lá, né? Quantas pessoas... Uma vez eu vi um vídeo, irmãos, de uma criança que a mãe preparou um barro, e aí colocou sal para as crianças comerem. Não tinha comida. Não sei se você já viu, né? Aquele pessoal africano lá, que na escassez, na dificuldade, eles se virando para sobreviver. E às vezes, pastor, eu tenho só um pão, um arroz, ou um ovo, um pedaço de carne. Agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo. Olha, em tudo dai graça. Senhor, eu te agradeço. Irmãos, o coração grato nós precisamos ter. Agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele vai fazer. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, né? E quando nós então passamos a viver, né, de uma forma ingrata, a gente começa a olhar para a túnica dos outros. Eu tenho aqui uma leitura que eu fiz em 1 Reis. Vamos olhar aqui, 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis 21, começando aí no verso 1 e 2. Acredito que você já deve ter lido essa passagem. Tem o título aí em negrito, em destaque: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. A mensagem aqui de 1 Reis 21 fala de 3 personagens: Nabote, Acabe e a mulher Jezabel. Você vai ver, irmãos, que Nabote tinha um pedaço de vinha, de um terreno. E um pedaço do terreno que ele tinha fazia como se parede, né? Como se fosse vizinho do rei Acabe. E o rei Acabe, irmãos, fez de tudo para negociar aquele pedaço de terra. E você vai ver que, por Acabe não estar feliz com o que ele tinha, ele agora está, irmãos, fazendo coisas erradas, né? Para então tomar, para então de alguma maneira conseguir aquilo que agora, por inveja, por crescer os olhos, agora ele estava desejando. E a mensagem que a gente tira aqui, irmãos, olha o que um coração ingrato faz a pessoa, né, tomar decisões. Acabe podia, né, agradeço, o que eu tenho já é grande, é muito, né, o do vizinho é do vizinho, ele não quer vender, mas então é dele, e vou ser feliz com um pedaço de terra, a vinha que eu tenho. Mas não foi assim. O Acabe, por causa da ingratidão no coração, cresceu os olhos, começou a ter inveja e fez de tudo, irmãos. E vamos ver o que aconteceu aí, para pegar aquele pedaço de vinha, né, de terra do Nabote. Olha o que um coração ingrato pode fazer. Fazer o mal para o próximo, né? Então é um desafio grande, irmãos, da gente ter um coração grato a Deus. Tudo começou por causa de um coração ingrato. Veja que ele ficou desgostoso, ficou com raiva, ficou com inveja, foi dando brechas. É aquela palavra chamada brechas. Mas onde eu estou errando? Olha qual é a brecha que você tem dado. Às vezes a pessoa logo ela olha, né, como se algo fosse gravíssimo, no sentido de erro, né? Onde que eu estou errando de forma gravíssima? Onde a pessoa às vezes ela aponta para o lado matar, roubar, prostituir. E, irmãos, são as pequenas raposinhas que vai destruindo, que vai, né, abrindo outras brechas, até que Satanás então governe totalmente a vida da pessoa. Então nós precisamos, Senhor, o meu coração é grato a Ti, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que o Senhor me deu. Senhor, te agradeço, porque, irmãos, a gente vê aqui que Nabote foi vítima, né, de uma pessoa que estava com o coração ingrato, que queria o seu espaço, a terra, e aonde que chegou até a morte, né? Aonde aqui eles foram para a batalha, foram para a guerra, e você vê que o final foi triste por causa de alguém que um dia teve o coração ingrato. Então, que a gente tome muito cuidado. Amém, igreja? Desafio então para a gente hoje, para amanhã, para semana que vem, para todos os dias. Senhor, eu sou feliz pela túnica que o Senhor me deu. Senhor, eu sou feliz, eu te agradeço pela vida que o Senhor me fez. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet e seja você feliz com a túnica que Deus te deu. O Pai preparou para você uma túnica especial, uma identidade. Seja feliz.